Sabe aquele salgado de presunto, queijo e tomate que você compra na padaria? Hoje você vai aprender a fazer no conforto da sua casa. Ele fica macio e delicioso, não tem como resistir. Vamos à receita. Em um recipiente acrescente meia xícara de chá de leite morno, 120 ml. Na sequência, uma colher de sopa de açúcar. Logo após, um pacotinho de 10 gramas de fermento biológico seco. Mexa estes ingredientes por 1 minuto. Feito isso, o próximo passo é acrescentar um ovo. Em seguida, 1/3 de xícara de chá de óleo, 80 ml. Vamos misturar por mais 1 minuto esses ingredientes. Agora vamos acrescentar 2 xícaras de farinha de trigo em 2 vezes. Mexa até incorporar e antes de acrescentar a segunda quantidade da farinha, vamos colocar 1 colher de chá de sal. Mexa até dissolver. Acrescente o restante da farinha de trigo e mexa até incorporar bem. Nesse ponto agora vamos passar para as mãos e vamos sovar por 5 minutos. Acrescente um pouco de farinha para não grudar. Já aproveita e clica no botão curtir. E após 5 minutos sovando, você vai perceber que a massa está bem lisinha e já não gruda mais nas mãos. Esse é o ponto. Boleie a massa e deixe-a descansar por aproximadamente 30 minutos ou até crescer bem. Cubra com um pano ou plástico. E enquanto isso, separe 2 tomates cortados em rodela, um potinho de requeijão de 180 gramas ou, se preferir, maionese, 150 gramas de presunto e 150 gramas de queijo. Vamos precisar também de uma gema e um pouco de orégano. E após 1 hora, minha massa já cresceu bastante e está pronta para ser modelada. Acrescente um pouco de farinha de trigo na mesa, espalhe e, de início, com as mãos mesmo, faça o formato de um retângulo com a massa. Depois, com o auxílio de um rolo de massas, vamos abri-la. Faça movimentos do meio para trás e do meio para frente. Vá virando a massa e adicionando farinha aos poucos para evitar que grude. E as medidas dessa massa serão: de comprimento 50 cm, aproximadamente 2 palmos e 4 dedos, e de largura são 25 cm, aproximadamente 1 palmo e 2 dedos. E a espessura, pessoal, é bem fina, aproximadamente meio centímetro ali, ou menos. Veja só como eu deixei. Agora, com o auxílio de um cortador de pizzas ou uma faquinha mesmo, vamos tirar um pouco das bordas, deixando a massa bem reta. Isso vai facilitar na modelagem. Feito isso, pessoal, agora vamos para o recheio. Primeiro vamos usar o requeijão. Aqui eu coloquei em um saco de confeitar, mas você pode colocar com uma colher mesmo. Adicione uma camada no centro da massa. Na sequência vamos colocar uma camada de presunto fatiado. E logo após, uma camada de queijo fatiado também. Na sequência, uma camada de rodelas de tomate. Depois voltamos com o requeijão. Em seguida vou salpicar um pouco de orégano, mas é totalmente opcional. E antes de fechar o salgado, colocamos mais uma camada de presunto fatiado e queijo. Agora é bem simples, é só fechar. Você pega uma das partes da massa que ficou sobrando e coloca por cima do recheio. Depois eu vou estar pincelando aqui um pouco de água para facilitar no fechamento. A massa vai grudar com mais facilidade. Se você não tiver o pincel, pode ser um borrifador ou uma colher mesmo. Agora coloque a outra parte do fechamento da massa por cima da anterior, unindo as duas. Pressione um pouco com os dedos. Depois coloque um pouco de farinha de trigo, pois vamos virar em cima da mesa essa parte do fechamento. E isso evitará que grude na hora de cortar. Para cortar eu estou medindo aqui com um palmo fechado, mas você mede da maneira que achar melhor. Nessa medição rendeu 5 salgados. Depois é só cortar por cima das medições que você havia feito. Na sequência vou colocar os salgados numa forma 20 por 30. Não vou untar, apenas salpicar um pouco de farinha de trigo. E para dar aquela coloração maravilhosa em cima do salgado, você vai usar a gema de ovo. Pincele por cima do salgado. E o legal de você fazer esse salgado em casa é porque você pode personalizar o recheio. Pode colocar calabresa ou qualquer outra coisa do seu gosto. E uma outra opção é fazer mini salgados. Essa massa é incrível e você pode utilizá-la de várias maneiras. Decorei com um pouco de requeijão, tomate e orégano, mas é totalmente opcional. Feito isso, pessoal, nosso salgado já está pronto para ser levado ao forno. Eu vou assar aqui a 200 graus por aproximadamente 30 minutos no forno do fogão. Dependendo do forno pode variar. E olha que incrível que ficou esse salgado, pessoal. Sensacional esse resultado. Além de ter ficado muito bonito, vocês não têm noção do sabor maravilhoso que fica isso daqui. Vamos lá, vamos dar uma conferida mais de perto. Olha isso daqui, gente. Veja se não é de dar água na boca. É realmente sensacional. Mas será que ele ficou macio? Bom, só tem uma maneira de saber. Vamos lá. Olha isso daqui. Olha como ele desmancha com facilidade. Se restava alguma dúvida sobre a maciez desse salgado, eu acredito que não resta mais. Agora que você já sabe como fazer essa maravilha, não perca tempo.
faça na sua casa e eu tenho certeza que você não vai se arrepender. Te garanto que todo mundo aí vai amar essa receita. Deixa uma nota aqui de 0 a 10 nos comentários. Vou ficando por aqui e até a próxima receita.